Bom, galera, questão número 8, processo penal. Vamos jogar duro aí nas questões, ok? Questão número 8, TRE Rio de Janeiro. Se o promotor de justiça, após analisar as conclusões do inquérito policial, não apresentar denúncia, mas ao contrário, pedir o arquivamento do inquérito, e o juiz se entender improcedentes as razões do promotor, deverá o juiz indeferir o pedido e determinar o imediato início da ação penal. Bom, gente, a questão número 8 é uma questão super simples, porque você tem que entender. Quando você, quando nós escutamos algo de alguém, nós temos 3 opções. Quais são essas 3 opções? Então, se alguém está conversando com você, você tem 3 opções e qualquer ser humano tem 3 opções. Eu vou te falar quais são essas opções. Primeira opção, ou você acredita em tudo que essa pessoa está falando. Ok. Você está conversando com a pessoa, você está acreditando, você está indo de acordo com tudo que essa pessoa está falando. Segunda opção, você não acredita em nada que essa pessoa está falando, absolutamente nada. Terceira opção, você tem dúvidas com algumas coisas. Algumas coisas você acredita, outras coisas você tem dúvida. Ok? Então todo ser humano é assim. E na justiça não é diferente. Bom, o delegado de polícia, ele faz o inquérito policial. Aí ele entrega o inquérito policial para o promotor de justiça. O promotor de justiça pode concordar com o delegado de polícia, com tudo. Pode discordar do delegado de polícia, com tudo. E pode ter algumas dúvidas com algumas coisas. Então vamos lá. Se o promotor de justiça ele concorda com o delegado de polícia, suponhamos que o delegado de polícia fez o inquérito policial, indiciou uma pessoa para o crime de tráfico de drogas. Aí o promotor de justiça concorda, ele vai fazer uma denúncia, oferecendo uma denúncia contra aquela pessoa pelo crime de tráfico de drogas. Vai iniciar um processo penal contra uma pessoa pelo crime de tráfico de drogas. Se ele discorda do delegado de polícia, ele vai pedir o arquivamento para o juiz. Vai falar assim, isso aqui não é suficiente, discordo completamente, vou pedir o arquivamento do inquérito policial. Ou se ele tiver dúvidas do delegado de polícia, ele vai pedir novas diligências para o delegado de polícia. Vai falar assim, delegado, ó, tem algumas coisas aqui que eu entendi, teve outras coisas que eu não entendi, me esclareça isso aqui, faça novas diligências, achei que seu serviço foi mal feito, achei que você foi preguiçoso, entendeu? Então todo mundo é assim. Agora a questão fala do promotor com o juiz. Suponhamos que o promotor ele está oferecendo a denúncia. O juiz pega a denúncia e lê. Quando o juiz pega a denúncia e lê, ele é um ser humano. Ele também tem as 3 opções. Ou ele pode concordar com o promotor de justiça, com tudo. Ou ele pode discordar absolutamente de tudo com o promotor de justiça. Ou ele pode ter dúvidas em relação a alguma coisa com o promotor de justiça. Então, suponhamos que o promotor de justiça ofereceu uma denúncia contra a pessoa. E o juiz, ao ler a denúncia do promotor de justiça, ele discorda completamente do promotor de justiça. Ele pensa, não, isso aqui não vou aceitar essa denúncia. Isso aqui é caso de arquivamento, de encerrar. Não vou receber. Não vai iniciar um processo penal por causa disso. E aí? Quem é que está certo, quem é que está errado, o que vai acontecer? De um lado, o promotor de justiça querendo processar a pessoa. De outro lado, o juiz discordando absolutamente de tudo com o promotor de justiça. A vontade de quem é que vai prevalecer? A vontade do promotor de justiça ou a vontade do juiz? O promotor de justiça oferecendo a denúncia. O juiz querendo o arquivamento. Aqui, gente, não vai prevalecer a vontade de ninguém. Porque aqui, tanto o promotor de justiça quanto o juiz estão na mesma, entre aspas, hierarquia. Estão no mesmo patamar, estão no mesmo nível. Aqui ninguém é superior a ninguém. Então o promotor quer uma coisa, o juiz quer outra, não vai prevalecer a vontade de ninguém. Professor, pelo amor de Deus, como que vai ser feita a solução disso? É simples. O juiz, ele vai remeter aquilo para o chefe do promotor de justiça. Aí você me pergunta, professor, quem é o chefe do promotor de justiça?
Escreve aí, PGJ. PGJ. O que significa PGJ? Significa Procurador-Geral de Justiça. Então, o juiz que está contra a ideia do promotor, não vai prevalecer a ideia de nenhum dos dois, ele vai remeter aquilo para o chefe do promotor de justiça resolver. Aí o Procurador-Geral de Justiça, e eu quero que você agora escreva uma observação, questão polêmica. A depender do seu concurso, vai ser uma resposta. Então, para você que está prestando concurso para carreiras policiais, a resposta que você vai dar é o seguinte: o que o Procurador-Geral de Justiça decidir, vai ser aquilo. Então, o juiz tem que acatar o que o Procurador-Geral de Justiça decidiu. Porque o Procurador-Geral de Justiça, ele pode, ele mesmo, falar com o juiz, não, eu concordo, não, eu discordo, e o juiz vai ter que engolir aquilo seco. Ou o Procurador-Geral de Justiça, que é o que acontece na maioria dos casos, é uma pessoa muito ocupada, tem muita coisa a fazer, ele não vai entrar nisso. Ele vai remeter um outro promotor, que é o famoso promotor do 28. Promotor do 28. 28 por quê? 28 do artigo 28 do Código de Processo Penal. Então, esse promotor, ele vai fazer exatamente as vontades do Procurador-Geral de Justiça. E isso aí é que é polêmico. É isso aqui que vai mudar a resposta de acordo com o concurso que você for fazer. Por quê? Se você estiver fazendo um concurso para carreiras policiais, é tranquilo. A resposta da banca é: promotor do 28, ele vai acatar a vontade do Procurador-Geral de Justiça. Agora, se você estiver fazendo um concurso para o Ministério Público, se você estiver fazendo um concurso para ser promotor de justiça, você não vai dar essa resposta. Você não vai falar que o promotor do 28 vai acatar ali, vai ser apenas um mordomo do Procurador-Geral de Justiça. Entenda aonde que eu quero chegar. Entenda em qual situação você se encaixa. Entenda qual é o concurso que você está fazendo. Se no concurso de Ministério Público, para ser promotor de justiça, você vai falar que um promotor de justiça é um capacho, é um tapete do Procurador-Geral de Justiça? Claro que não. Claro que não. Então você vai falar que o Ministério Público, ele é independente, ele não tem que obedecer, acatar nada de ninguém, então ele vai pelas suas próprias convicções, pelo que está nos autos, ok? Então, se você estiver fazendo um concurso para promotor de justiça, você vai falar que o promotor do 28 ele não vai obedecer o Procurador-Geral de Justiça. Pode ser que ele concorde com o Procurador-Geral de Justiça, mas suponhamos que o promotor do 28, que é outro promotor de justiça, ele não concorde com o Procurador-Geral de Justiça. Então, ele vai fazer aquilo que ele achar o correto. E não apenas acatar, mesmo a contragosto, o que o Procurador-Geral de Justiça mandou fazer. Então, se você estiver fazendo um concurso, se você estiver estudando para um concurso para promotor de justiça, você vai falar que o promotor do 28, que é o promotor que o Procurador-Geral de Justiça designou, ele é independente. Então, se o Procurador-Geral de Justiça pediu para ele fazer uma coisa e ele não concorda, ele acha que tem que fazer extremamente o oposto, ele vai fazer o oposto. Mas, se você está estudando para a OAB, se você está estudando para carreiras policiais, você vai falar que o promotor do 28, ele vai fazer exatamente o que o Procurador-Geral de Justiça pediu, mesmo a contragosto, mesmo que ele não concorde. O que eu quero dizer com essa explicação é que essa questão é uma questão polêmica. O que eu estou falando é que a mesma quantidade de doutrinadores que falam que o promotor do 28 é autônomo, é independente, nós temos, do outro lado, doutrinadores falando que o promotor do 28
ele está vinculado, ele está submetido, ele está submisso à vontade do Procurador-Geral de Justiça. Entendeu? É uma questão polêmica. Não é uma questão polêmica se você for fazer a questão para carreiras policiais. A resposta para o cargo de delegado de polícia, para o cargo de policial, para o cargo de escrivão, de agente, de PRF, você vai falar que o promotor do 28 é submisso ao Procurador-Geral de Justiça. Se você vai fazer o concurso para a promotoria, para o Ministério Público, você vai falar que o promotor do 28 é independente, autônomo. Pegou o bizu? Então, só para matar a questão número 8 diz que o juiz, entendeu, improcedente a razão do promotor, deverá indeferir o pedido e determinar imediato início da ação penal. A questão número 8 está errada. A questão número 8 está errada, porque o juiz, se ele não concorda com o promotor de justiça, ele tem que remeter isso ao Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público. Questão número 9, galera. O arquivamento do inquérito policial não gera preclusão, sendo uma decisão tomada rebus sic stantibus, latim, na sua prova. Todavia, uma vez arquivado o inquérito, a pedido do promotor de justiça, somente com novas provas pode ser iniciada a ação penal. Bom, primeira coisa, o que significa esse tal de rebus sic stantibus? Rebus sic stantibus, circula aí na sua prova, rebus sic stantibus. Puxa uma seta no seu material, escreva: enquanto as coisas permanecerem. Escreveu? Repito, você vai circular rebus sic stantibus no seu material e vai anotar o significado enquanto as coisas permanecerem. Então vamos falar de arquivamento de inquérito policial. Suponhamos que foi investigado um crime de estupro. E a Nagila falou que o Neymar estuprou. O que acontece? Foi a palavra da Nagila contra a palavra do Neymar. O promotor de justiça pediu o arquivamento porque não teve provas suficientes de que o Neymar estuprou Nagila. Então, o inquérito policial foi arquivado. O juiz concordou com o promotor de justiça, concedeu o arquivamento, houve arquivamento. Arquivou por falta de provas. Rebus sic stantibus, enquanto as coisas permanecerem. Então, enquanto as coisas permanecerem no momento em que o inquérito policial foi arquivado, ou seja, o inquérito policial foi arquivado por falta de provas, porque foi a palavra da Nagila contra a palavra do Neymar, ok? O promotor de justiça pediu o arquivamento porque naquele momento não tinha prova suficiente para oferecer uma denúncia contra o Neymar. O juiz concordou com o promotor de justiça porque ele viu que naquele momento não tinha provas suficientes para iniciar uma ação penal contra o Neymar pelo crime de estupro. Então, enquanto as coisas permanecerem assim, o inquérito policial permanecerá arquivado. Rebus sic stantibus, enquanto as coisas permanecerem. Só que, suponhamos, que daqui 9 meses, o inquérito policial não continua daquele jeito. 9 meses depois apareceu um vídeo de um garçom que trabalha no hotel, mostrando que, de fato, o Neymar estuprou a Nagila. Então, esse vídeo modifica a situação. Esse vídeo altera ali a situação em que o inquérito policial foi arquivado. Então, o inquérito policial que uma vez lá atrás foi arquivado por falta de provas, agora ele pode ser desarquivado. Rebus sic stantibus não existe mais, porque as coisas agora mudaram de figura.
Então, enquanto as coisas permanecerem do jeito que estão, permanecerem do jeito que estão como? Permanecerem do jeito que estão sem provas, o inquérito policial permanecerá arquivado. A partir do momento que há provas novas, não existe mais o rebus sic stantibus, porque as coisas não estão permanecendo do jeito que estavam lá atrás. Então agora, eu com provas novas, eu consigo desarquivar o inquérito policial, trazer aqui e oferecer uma ação penal. Isso é que significa rebus sic stantibus. Então a questão número 9 está certa ou está errada? O arquivamento do inquérito policial não gera preclusão, sendo uma decisão tomada rebus sic stantibus, enquanto as coisas permanecerem. Todavia, uma vez arquivado o inquérito, a pedido do promotor de justiça, somente com novas provas, ok, somente com novas provas pode ser iniciada a ação penal. Perfeita questão número 9. A questão número 9 está correta. Professor, e a questão número 10? Questão número 10, Polícia Militar do Estado de Ceará. Vamos ver a questão número 10. Prisão temporária. Prisão temporária é custódia cautelar que poderá ser decretada tanto no decorrer do inquérito policial quanto no curso da ação penal. Prisão temporária, anote aí no seu material. Só cabe prisão temporária. Colocou aí? Só cabe prisão temporária na fase de inquérito policial. Ponto. Você escreveu que só cabe prisão temporária na fase de inquérito policial. Ponto. Na linha de baixo, escreva. Não cabe, não, olha a negativa das minhas palavras, não cabe prisão temporária na fase de processo penal. Ponto. Então você acabou de falar que prisão temporária só cabe na fase de inquérito policial e prisão temporária não cabe na fase de processo penal. Questão número 10, Polícia Militar Ceará. A prisão temporária, custódia cautelar que poderá ser decretada tanto no decorrer do IP inquérito policial, quanto no curso da ação penal? Não. A questão ficou errada, porque não cabe prisão temporária no curso da ação penal. Pegou o bizu? Cuidado com essa questão. Questão número 11, agente do Distrito Federal. Para caracterizar flagrante presumido, a perseguição ao autor do fato deve ser feita imediatamente após a ocorrência desse fato, não podendo ser interrompida nem para descanso do perseguidor. Te pergunto, isso aqui que a questão número 11 trouxe é flagrante presumido ou é outro tipo de flagrante? E aí? Quero saber. É flagrante presumido ou é outro tipo de flagrante? Galera, flagrante está no artigo 302 do Código de Processo Penal. Abre aí. Artigo 302 do Código de Processo Penal. Essa questão, ela está conceituando, escreva, flagrante irreal ou quase flagrante. Flagrante irreal ou quase flagrante. Esse flagrante presumido, flagrante presumido que está na questão número 11, é o artigo 302 do Código de Processo Penal, inciso 4. Artigo 302 do Código de Processo Penal, inciso 4. O conceito que ele trouxe de flagrante presumido, que não é de flagrante presumido, por isso que a questão número 11 está errada, o gabarito da questão número 11 está errado, porque o conceito não é de flagrante presumido. O conceito de flagrante presumido, eu te falo onde está. Artigo 302 do Código de Processo Penal. Artigo 302, 302, inciso 4.
Tá? O conceito de flagrante presumido. Este conceito aqui está também no artigo 302, no inciso 3. Artigo 302, inciso 3, é esse conceito aqui. Artigo 302, inciso 3, é o chamado flagrante irreal ou quase flagrante. Pegou o bizu? Então a questão trocou. Ela trouxe um nome, flagrante presumido, só que ela está explicando o flagrante irreal ou quase flagrante. Bom, galera, questão número 12, promotor de Espírito Santo. Um abraço para todo mundo do estado de Espírito Santo. Considere que a polícia tenha encontrado um grande depósito entorpecente, o que resultou na apreensão de cerca de 200 quilos de maconha acondicionada em pacotes para difusão ilícita, e que o dono do galpão, que não se encontrava no local, tenha sido abordado logo em seguida à apreensão em um shopping situado na vizinhança. Nessa situação, não é cabível a prisão em flagrante do responsável pelo depósito, pois a tipificação da conduta de ter em depósito substância entorpecente exige a presença do agente no local da apreensão. Questão número 12 vai falar aqui de prisão em flagrante e vai misturar com a Lei 11.343 de 2006, que é a lei de drogas, lei de drogas. Então, questão número 12, está certa ou está errada? Para ser flagrante, a pessoa tem que estar lá no local? Drogas, são 18 verbos. Se você pegar o artigo 33 da lei de drogas, você vai ver 18 condutas. E o fato de ter em depósito, o fato de armazenar, é uma dessas 18 condutas. Portanto, a questão número 12 está certa ou está errada? Questão número 12 diz, nessa situação, não é cabível prisão em flagrante. Por quê? Que a questão fala? Porque o cara estava no shopping center. Ele não estava no local. Para ser flagrante, ele tinha que estar no local. Só que a questão está errada. Não interessa se ele foi preso no local ou local diverso daquele que está em depósito. A droga. Questão número 12 está errada, porque falou que nessa situação não seria cabível prisão em flagrante. Coloque aí o gabarito, questão número 12 está errada, porque falou que não cabe prisão em flagrante e, na verdade, cabe sim a prisão em flagrante. Questão número 13, Bacen, Banco Central. Essa questão, número 13, vai falar da prisão preventiva. A prisão preventiva está no artigo 312 do Código de Processo Penal. 312 do Código de Processo Penal e diz: acerca da prisão preventiva, aí eu te pergunto, lá atrás nós falamos da prisão temporária. Nós falamos que a prisão temporária só cabe em fase de inquérito policial. Te pergunto, a prisão preventiva que está tipificada no artigo 312 do Código de Processo Penal, ela cabe só em fase de inquérito policial, assim como a prisão temporária, ou ela só cabe em fase de processo penal, ou ela cabe em ambos, tanto na fase de inquérito policial, quanto na fase de ação penal, de processo penal. E aí, a prisão preventiva cabe quando? Vamos ver. A questão diz: acerca da prisão preventiva, para que seja decretada, é necessário que haja indícios do fato e suspeita fundada acerca da autoria. Antes de eu responder a questão número 13, eu já vou te dar a resposta. A prisão preventiva, ela cabe em ambos. Cabe prisão preventiva em fase de inquérito policial e cabe prisão preventiva em fase de processo penal. Ok? Aí no artigo 312 do Código de Processo Penal, traz as condições da prisão preventiva.
Aí a questão número 13 vai falar que as condições da prisão preventiva são essas aqui. E você vai ter que analisar se essas condições estão certas ou se essas condições estão erradas. Acerca da prisão preventiva, para que seja decretada, é necessário que haja indícios de fato, sublinha ou circula indícios de fato. Você sabe o que significa indícios de fato? Pois não, eu vou falar para vocês. Indícios de fato é fofoca. Então, quando você vê uma pessoa fofoqueira, você pode falar, ó, você está falando indícios de fato. Você não está falando do fato. Você está falando indícios de fato. Indícios do fato não significa que houve um fato. Não significa que houve um crime. Apenas indícios de fato. Então eu quero te explicar. Para ser decretada a prisão preventiva, não tem que existir indícios de fato. O fato tem que, de fato, ter ocorrido. Ou seja, tem que ter ocorrido um crime. Tem que ter ocorrido um fato. Tem que ter ocorrido um roubo, uma morte, um sequestro. Pegou o bizu? Então tem que ter ocorrido um crime. Tem que existir um fato. E não fiquei sabendo que o Banco do Brasil foi roubado. Isso é fofoca. Isso é indícios de fato. Não é fiquei sabendo que o Banco do Brasil foi roubado. Não. Vai lá no Banco do Brasil. Não. Realmente, o Banco do Brasil foi roubado. Realmente, a Maria foi estuprada. Realmente, o José foi roubado. Isso é fato. Houve um crime. Então, não cabe prisão preventiva quando existe indícios de fato. Cabe prisão preventiva quando existe o fato. Suspeita fundada acerca da autoria. Aqui, você tem que ter indícios de autoria. Ok? A autoria pode ser indício. Então, eu vou prender uma pessoa qualquer... Eu vou decretar uma prisão preventiva para qualquer pessoa? Não! O fato ocorreu, existe, está comprovado que houve um fato, houve um crime. E existem indícios, tudo leva a crer, os indícios levam que foi Joaquim que cometeu o crime. Todos os indícios levam a crer que o suspeito, que quem cometeu o crime foi Joaquim. Então, não existe indícios de fato, e sim o fato. E os indícios é de autoria. Pegou o bizu? Questão número 13 está errada. Vamos para a questão número 14. Questão da Polícia Militar. Na infração que deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito. Nesse caso, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, poderá suprir a sua falta. O que é isso, gente? Tá certa ou tá errada a questão número 14? É claro que a questão número 14 está absolutamente errada. Vamos repetir. Na infração que deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito. Ok, até o ponto a questão está certa. Não seja preguiçoso, viu? Não cometa esse erro. Continue lendo a questão. Neste caso, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, poderá suprir sua falta? Gente, é claro que não. É claro que uma prova testemunhal pode suprir a falta de um exame de corpo de delito. É claro que o exame de corpo de delito é indispensável, mas suponhamos que não houve, por algum motivo, o exame de corpo de delito. Não houve. Por causa de não ter tido o exame de corpo de delito, vai ficar por isso mesmo? Nada vai suprir a sua falta? Não, gente. Também não é assim. Questão número 14 está errada.
pode sim suprir a falta do exame de corpo de delito. O exemplo que eu dou, a prova testemunhal. Questão número 15, delegada Bahia. Galera de Bahia aí, Morro de São Paulo, lugar lindo. Todo mundo aí de Salvador, Porto Seguro, Ilhéus, um abraço para todos vocês. Questão número 15, delegado da nossa linda Bahia. Considere a interpretação consoante, perdão, questão número 15, consoante a interpretação doutrinária da legislação penal. As buscas e apreensões são consideradas não só meios de prova, mas também providências alcatelatórias da atividade probante, medida cautelar, podendo ser executadas em qualquer fase da persecução penal. Questão número 14, delegado da Bahia. Questão número 14 está perfeita. Questão número 14 está correta. Na infração... Perdão. Estou falando questão número 14. Questão número 14 está errada. Foi a questão que nós acabamos de resolver. Questão número 15, a delegada Bahia. Questão número 15 é que está correta. Repetindo, corrigindo. Consoante a interpretação doutrinária da legislação penal, as buscas e apreensões são consideradas não só meios de prova, sim, perfeito, mas também providências acautelatórias da atividade probante, ou seja, uma medida cautelar, perfeita, podendo ser executadas em qualquer fase da persecução penal, perfeito. Questão número 15, questão para a delegada Bahia, está correta.